eu dou conta de tudo, eu sou super-homem, vou resolver. E aí entra uma palavra muito pouco utilizada, mas eu acho que humanos, eu acho que nós temos que refletir sobre isso e tentar deixar acontecer, que é essa palavra que eu vou botar aí agora, aqui para que vocês olhem. Desculpa aí a internet, porque tá tendo... Nossa internet está com vulnerabilidade, devido ao tanto de gente usando nesse momento Joia, né, de José? quarentena. Né? Uhum. Mariana, explica um pouquinho aí, você deve ter muita experiência no consultório quanto a isso, né? A questão da vulnerabilidade. Muitas pessoas enxergam essa vulnerabilidade como algo negativo, algo que vai te atrapalhar, tanto no campo afetivo quanto no campo profissional, né? E houve uma ressignificação. Voltamos a falar novamente, né, do ressignificar. Joia. E ao longo do tempo, né, eu tenho lido muita coisa que fala sobre a ressignificação da vulnerabilidade. E eu queria que você repartisse um pouco com a gente sobre isso daí, né? Sim. Só usando essa palavra nova que está sendo utilizada, né, entre a galerinha, né, o compartilhar sobre isso conosco. Isso. A vulnerabilidade, né? São aquelas nossas fragilidades, né? Aquilo que nos torna aberto aos outros, porque algumas pessoas, hoje a gente sabe, né, ô José, que se aproveitam de uma fragilidade do outro, né, para eu poder pegar a minha fragilidade e sobrepor a essa. Essa é uma questão também muito complexa em termos de relações humanas, né? O ser humano vulnerável, ele fica muito exposto, né? E quando a gente olha, aí vem de novo aquela questão que a gente falou lá no início, José, olhar para a questão, né? Ser vulnerável muitas vezes não é um problema, né? É você olhar, sim, para as suas questões, para a sua fragilidade e saber onde qual é o ponto seu vulnerável, aquele ponto que você fica muito exposto para o outro ser humano pisar em você, porque isso acontece, né? Olhar para ele e pensar, aí vem um lado positivo, né? Onde é que eu posso dar a volta aqui, olhar para essa minha fragilidade e fazê-la diferente, né? Então, isso é importante. Por exemplo, se você falasse para mim assim, Mariana, fala aí para nós sobre gatilho em 1 minuto. Eu vou confessar a você que uma fragilidade minha, já vou até expor aqui, abrir as minhas janelas, né? Mas é o tempo. Eu sei que sobre gatilho eu vou ter muita coisa para falar. Porém, o que vai acontecer, se você falar para mim só nesse pedacinho de tempo, eu vou ficar nervosa, eu não vou conseguir organizar meus pensamentos para poder, em 1 minuto, falar sobre essa situação que você me pediu. Então, eu tenho essa fragilidade. Então, eu tenho que organizar os meus pensamentos para poder falar, né? Como a gente aqui também está mais livre quanto a tema não, a gente fechou um tema, mas quanto ao tempo, aí eu fico mais tranquila para falar, né? Sem problema, a gente vai organizando as ideias à medida que a gente vai conversando. Mas, então, a gente poder olhar para isso, porque é dentro da vulnerabilidade que os gatilhos vão surgindo também, né? Então, esses dias eu tive uma discussão com uma operadora de telefônica e comecei a chorar. Mas eu chorei, não foi por conta da ligação que eu fiz e da reclamação que eu fui fazer, né? A gente já conversou sobre isso. Mas eu olhei para essa minha fragilidade nessa hora, né? E pude perceber que não foi por causa da minha reclamação que não foi resolvida que eu fui chorar. Mas havia uma outra fragilidade, né? Talvez a de não conseguir ir lá na pessoa, talvez a de não conseguir resolver naquele momento. Então, aí entra a situação das nossas fragilidades, né? Eu me torno vulnerável diante dessa situação, que eu não posso ir lá pessoalmente resolver e, de repente, dar um burro na cara do dono da operadora, né? Aí entra nossas questões também de querer resolver ali o aqui e agora, né? Então, eu sou muito aqui e agora. Aí, viu? Aí a minha fragilidade, qual foi naquele momento? Não resolver naquela hora.
Então, me abriram os gatilhos, né, de algum momento na minha vida e me tornaram o quê? Vulneráveis, me tornaram frágeis. E aí eu vou caindo nas armadilhas da vida o tempo todo, né? Mas então eu olhando para isso, chorei até a última gota e falei, agora eu vou resolver diferente. E é assim que a gente precisa ir olhando para esses momentos nossos de vulnerabilidade, né? E você, José? Beleza, Mariana. Pois é, você consegue me ouvir bem aí, Mariana? Consigo? Então Mas vamos deu lá, para vamos ouvir bem continuar. aqui, apesar da vulnerabilidade da internet aqui, da minha internet, Né? mas deu para te entender perfeitamente. Eu acho que justamente é a questão de se aceitar vulnerável, né? Eu sou bom até É. aqui, mas daqui para frente eu não sou bom, e tudo bem quanto a isso, né? Isso. Eu não tenho possibilidade e nem capacidade de saber de tudo. E para que também saber de tudo, né? Eu tenho que aceitar e a partir do momento, na minha concepção, que você se aceita como um ser vulnerável, que você sabe até aqui, e daqui para frente você não sabe, mas que você pode aprender e que você está galgando aquele aprendizado, eu acho que o aprendizado em si, ele flui, ele acaba vindo como algo É. normal, porque primeiro você se aceita. Porque o que acontece normalmente é, às vezes, as pessoas não admitem essa vulnerabilidade e acabam enrolando, falando que sabem tal coisa, que são capazes de tal coisa, e se frustram, são inseguras, e acaba gerando um outro problema, não é? Existe uma outra situação, e aí dentro do que você falou, né, vamos abrir duas vertentes, né? Quando você fala assim, aí a pessoa precisa aceitar a sua fragilidade e pode acabar, se ela for adiante, ela pode acabar não conseguindo realizar o que ela gostaria, né? Existe essa situação. Agora, uma outra vertente dessa situação, eu saber que eu tenho uma certa vulnerabilidade, eu tenho uma certa fragilidade dentro de uma situação e sair positivamente dessa situação. Eu saber que eu sou capaz. Eu tendo certeza de que eu sou capaz de fazer aquilo, eu vou atrás e faço. E aí você consegue, né? Você consegue se superar a partir da sua fragilidade, mas desde que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer alcançar. É claro que precisa ser um sapato na medida, né? A escada no seu devido degrau, a roupa no seu tamanho, eu não posso ir para além, né? Então, se eu vejo que está ao meu alcance, que eu sou capaz, eu posso correr atrás de um prejuízo, né? E ressignificar essa fragilidade, ao ponto de falar, realmente, eu consegui, eu sou capaz. Agora, quando você não vê, aí dê a possibilidade para o outro. Aí vamos embora lá no serviço, né, o José, quando a gente pensa no nosso trabalho, às vezes as pessoas têm medo de perder um cargo, perder uma posição, ou medo do patrão, né, falar, brigar, alguma coisa nesse sentido, e chamar você de incapaz, né? Então é importante também eu assumir, né? Eu não sei fazer, me ensina. Isso também é bacana, porque isso te mostra que você está ressignificando aquela situação onde você se vê vulnerável, né? Você se vê frágil, você se vê incapaz muitas vezes. Então, quando a gente também se abre ao aprender, se abre ao vou fazer, a gente também cresce com isso, né? E no serviço, geralmente, as pessoas adoecem, né? E vamos falar de um adoecimento também no serviço, que gera isso. Eu adoeço porque eu não sei fazer, eu não sou capaz, aquela roupa não está na minha medida, e mesmo assim eu vou. Sendo que eu não chego para a pessoa, para o chefe, para qualquer outra pessoa e falo assim, olha, essa roupa não cabe em mim, mas eu posso aprender a consertar essa roupa para ela caber. E aí eu vou atrás disso, né? Eu vou em busca disso. Então, É quando a aquela gente velha bate... frase sábia, né, do
dos sábios que dirigem caminhões, fazer do limão a limonada, né, Mariana? Pois é, né? E assim, quando a gente se vê dentro de casa e começa a bater nessas nossas crises vulneráveis, que nos deixam vulneráveis, a gente também se expõe para o outro, né? Se expõe para os nossos filhos, se expõe para os seus cônjuges, e isso aí vai sensibilizando a gente, né? E nós estamos num momento que é interessante quando a gente pensa assim, é, eu não posso sair lá fora, mas eu posso entrar dentro de mim. Isso é muito bacana. Quando a gente se vê nesse momento que você não pode ir para os outros, mas você pode entrar para você e olhar para você. Esse é o momento de olhar para si. Bastante, né? E aí, José, diga aí. Sim, sim, pois é. Não, é justamente o que você falou, eu peguei a parte que entra no próximo tópico que a gente vai falar, que é das fragilidades, né? E a gente se encontra no momento, querendo ou não, a primeira semana que a gente ficou né, de quarentena, naquele baixo da notícia, tudo, como eu estava vendo algumas reportagens, vários psicólogos falando, não, a primeira semana você vai entender como se estivesse de férias. A segunda semana que você vai cair na real, na questão do tédio, e entender que, peraí, não são férias, né? E aí cai em cima do que você tinha acabado de falar aí, que eu peguei muito bem a palavra, da questão da fragilidade, que é o momento que a gente se sente mais frágil dentro da vulnerabilidade, né? E aí, eu trago outra questão para você, que vou te mostrar aí agora. Dentro dessa fragilidade no qual nós estamos vivendo, como conduzir as ações e reflexões mediante a isso? Você viu que eu estou trazendo só pergunta fácil para você, né? Só pergunta, né? Uma mão com açúcar, coisa boa. Um dia desses eu ainda vou fazer, José, uma análise terapêutica ao vivo contigo aí, tá certo? Não, tá ótimo, combinadíssimo. Vamos embora aí fazer.